Como acalmar a nossa mente? A meditação tem esse poder de acalmar a nossa mente. E isso, quando a gente começa a meditar, parece ser uma coisa muito distante, parece ser uma coisa muito difícil da gente alcançar. Porque quando a gente começa a meditar, eu vou trazer aqui algumas histórias aí para a gente poder entender um pouco mais sobre como que funciona a meditação. Quando a gente começa a meditar, tem uma história que é contada na Índia, que a mente da maior parte de nós, na maior parte do tempo, ela é como se fossem macacos bêbados pulando de galho em galho. Imagina isso, né? Macacos bêbados pulando de galho em galho. Ou se fala também que é como se fosse um macaco picado por um escorpião, assim. É uma loucura, né? Então, quando a gente vai meditar, muitas pessoas às vezes não conseguem meditar ou têm dificuldade para continuar a prática da meditação, porque quando para ali para meditar, ouve esse turbilhão, ouve esses macacos bêbados pulando de galho em galho, essa loucura interna, né, na nossa mente. Vozes, muitos pensamentos, enfim, emoções também envolvidas nesse processo todo. E é muito difícil acalmar a mente, né? E muitas pessoas às vezes me falam, eu tento meditar, mas eu não consigo. Porque eu não consigo parar de pensar, não consigo não pensar em nada. E meditar não é não pensar em nada. Meditar é a gente observar a nossa mente, conhecer mais a nossa mente, é um processo de autoconhecimento. E com o tempo, com a prática, a nossa mente vai acalmando. Naturalmente ela vai acalmando. É como se fosse um furacão. Quando a gente começa a meditar, é como se a gente estivesse no meio do furacão. No meio daquela loucura toda, pensamentos indo para lá e para cá, e a gente sendo jogados para um lado e para o outro, como se a gente estivesse no meio de um furacão, naquele turbilhão do furacão. O que eu geralmente ensino, o que a gente aprende com a meditação, é que a ideia é a gente ir cada vez mais para o meio desse furacão. Dizem que no meio do furacão é calmo, é tranquilo, no centro do furacão. Então a nossa ideia com a meditação é a gente se colocar nesse centro do furacão aí da nossa mente, desse furacão que é a nossa mente normalmente. Quando a gente se coloca no centro, a gente se coloca na posição de quem observa. E a gente vai observando os pensamentos passando, né? Como se fosse num furacão. Os pensamentos vão passando e a gente vai observando eles passando. E com o tempo, naturalmente eles vão acalmando. Naturalmente a nossa mente vai acalmando. E a gente vai só cada vez mais observando. E a gente já não vai mais tanto pro meio ali, pro turbilhão do furacão, né? Para as bordas ali. A gente vai cada vez mais, com a prática da meditação, ficando nesse centro, onde a gente só observa. É como se fossem nuvens passando no céu também, os pensamentos. A gente vai observando e deixa passar. Deixa passar. E a gente vai cada vez mais observando que por trás dessas nuvens tem um céu calmo e tranquilo. Esse céu calmo e tranquilo é a nossa paz interior, que sempre está com a gente. Sempre está com a gente. É paz interior, né? É dentro. Sempre está com a gente. Então, quando a gente começa a meditar mais, quando a gente começa a meditar todos os dias, a gente vai percebendo mais esse céu interno, por trás da agitação da nossa mente. E às vezes é um espaço pequeno que tem entre um pensamento e outro. Às vezes a gente está pensando e logo vem um outro pensamento. Parece que é um pensamento emenda com o outro e não tem espaço nenhum. Mas tem um espaço. Mas no começo, quando a gente começa a meditar, e se a gente tem ansiedade, se a gente está lidando com ansiedade, por exemplo, se a gente está num momento de vida onde a gente tem um monte de problemas para lidar, um monte de questões para resolver, preocupações, né, familiares, financeiras, enfim, várias questões que existem na nossa vida que tiram a nossa paz, né? Ou pelo menos desafiam com que a gente mantenha a paz, com que a gente mantenha ali nesse estado de paz interior. Então, com a prática da meditação, quando a gente começa a praticar, a nossa mente fica muito agitada naturalmente. E aí, com a prática, meditando todos os dias, a gente vai cada vez mais aumentando esse espaço entre um pensamento e outro.
Então, no início parece que não tem, parece que um pensamento emenda com o outro, né? E aí eu quero te perguntar, né? É assim com você? Acontece isso com você? Parece que não tem espaço entre um pensamento e outro? Ou você já percebe esse espaço entre um pensamento e outro? Me diz aí nos comentários para a gente conversar sobre isso. Mas com a prática da meditação, esse espaço entre um pensamento e outro ele vai aumentando. E eu vi isso na minha própria vida, na minha própria experiência. Eu ouvi isso de relatos das minhas alunas e alunos também. Esse espaço entre um pensamento e outro vai aumentando. E o espaço entre um pensamento e outro é o espaço que a gente percebe esse céu interno, essa paz interior.